positivo. Beleza. Vou deliciar os slides aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Ela inteira. Beleza. Todo mundo consegue ver? Sim. Beleza. Então, galera, a ideia hoje é nós darmos continuidade ao conteúdo da semana passada, um conteúdo extremamente importante que vai ajudar na parte de lógica de programação de vocês. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós trabalhamos basicamente com a parte de portas lógicas, onde nós falávamos que uma porta lógica, internamente, como se falássemos em circuitos integrados, a implementação delas, a palavra certa é essa, algumas operações que vocês vão usar na programação, tipo o if e algumas operações booleanas. Então, você tem lá o AND, o OR, o SHOR e o NOT. Então, nós trabalhávamos isso e víamos como isso, o computador dá suporte para nós para implementarmos isso em programação. Então, o que acontece? O computador ele tem um circuito somador que, como ele é montado internamente, vai definir qual porta lógica está sendo usada e qual a resposta dependendo do sinal de entrada. Então, por exemplo, lá, eu tenho uma porta AND, ou seja, quando eu tenho duas variáveis trazendo os valores, eu vou fazer o AND entre essas duas variáveis. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho que entender a operação, entra dois sinais nessa porta lógica e vai fazer uma operação em cima disso que vai resultar numa resposta final. Lembrando que eu tenho essas operações e, dependendo de qual eu utilizar, eu vou ter uma resposta que pode ser, por exemplo, visualizada através de uma tabela chamada tabela verdade. Então, o que acontece? A tabela verdade ela vem dizer algumas respostas. Por exemplo, entra um sinal 1 na porta NOT. A porta NOT é uma porta de negação. Então, o que acontece? Ela inverte o sinal que entra. Então, o que acontece? Se o sinal entra com 1, a resposta dessa porta é 0. Então, entra com 1, sai com 0. Se for o inverso, entrar com 0, sai com 1. E ali eu vou ter as portas AND, OR, SHOR também para trabalhar. Lembrando que o AND ele também vai trabalhar assim. O AND seria uma porta e outra. Então, para que você tenha a verdade, ou seja, você tenha o 1 saindo como resposta, você tem que ter 1 entrando num sinal e 1 entrando também no outro sinal. Então, 2 sinais entrando com 1 na porta, acaba ocorrendo de a saída ser 1. Quando eu tenho, ou seja, 1 e outro, tem que ser 1 para sair 1. Quando eu tenho 1 e 0, o que acontece? Ou 0 e 1, ele não tem a resposta de 1. A resposta é 0. E quando ele tem duas respostas em 0, ele sai com o sinal zerado também. Então, eu vou ter ali. Quando eu tenho a porta OR, eu vou ter basicamente uma condição ou outra. O OR é o ou. Então, o ou lógico, né? Então, você vai ter lá uma das portas sendo 1, não importa se uma é 0, ou então a outra é 0, o que acontece? Ele vai resultar em 1. Quando as duas portas são 0, ele sai o 0, e quando as duas portas são 1, ele sai em 1. Então, o que acontece? A única hora que no OR dá 0 é quando as duas portas são 0. Eu tenho que lembrar disso. No AND, a única hora que sai 1 é quando as duas portas são 1. Então, tem isso também. Então, a gente já vai dar uma olhada nisso aí. Tranquilo isso, galera, da semana passada? Sim, ok. Beleza. Falando em portas lógicas, né? Já vimos que uma função booleana pode ser representada por uma equação ou detalhada pela sua tabela verdade. Mas uma função booleana também pode ser representada de forma gráfica, onde cada operador está associado a um símbolo específico, permitindo imediato reconhecimento visual. Tais símbolos são conhecidos como
portas lógicas. Então, a gente vai falar da simbologia deles nessa aula. Na realidade, mais do que símbolos de operadores lógicos, as portas lógicas representam recursos físicos, isto é, circuitos eletrônicos capazes de realizar as operações lógicas. Então, no nosso caso, a gente só trabalha com a programação, mas na hora de um engenheiro da computação, alguém que vai fazer um circuito, você tem que ter esse conceito das portas, até para que não se confunda na montagem dessas entradas e saídas. Relembrando, nos circuitos integrados, também comumente você coloca como CI para símbolo, TTL, que é o transistor logic, utiliza-se os seguintes níveis de tensão. Toda vez que eu falo geralmente na entrada 1 e na saída 0, mas quando eu falo na entrada 1, na verdade, internamente, é o mesmo que uma passagem de corrente de 5 volts, ou seja, quando eu tenho um nível alto de passagem de corrente internamente. Então, o que acontece? Toda vez que 5 volts passam, eu represento o valor 1. E quando nada passa, ou seja, não há uma passagem de corrente, eu represento o valor 0. Então, ele trabalha sempre nessa variação entre 0, 5, 0, 5, que no caso para nós seria 0, 1, 0, 1. Então, vamos trabalhar em cima disso. E ali eu vou falar dos circuitos aritméticos. Então, os circuitos aritméticos implementam as operações da aritmética binária a partir das portas lógicas, relembrando a representação de circuitos de 2 entradas. Então, aqui, galera, eu estou trabalhando com o circuito mais simples possível, de 2 entradas. Então, vou ter lá a entrada A e B, a não ser que seja uma porta NOT, que ela trabalha com uma entrada só. Então, eu vou ter lá aquele que parece uma tomadinha, geralmente representado é um AND, e o outro que parece uma ponta de uma flecha é o OR. Então, ele vai trabalhar ali com a entrada. Tranquilo, sossegado. E aí, eu posso relembrar algumas coisinhas. Eu vou tirar aquela apresentação e vou trazer a apresentação da semana passada aqui para a gente ver. Lá. Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, eu vou ter a tabela verdade da porta NOT. Então, eu vou ter o A sendo o A um sinal de entrada e o S o sinal de saída. Então, quando eu vou fazer esse circuito ali de NOT, eu vou ter essa representação de tabela verdade. Tranquilo? Isso está claro? Entrou um 0, saiu 1. Entrou um 1, saiu um 0. Nem eu comentei agora. Outra representação também que você vai ter ali, ó, é da porta AND. Lembrando que o AND, ele é, vamos dizer assim, escrito, representado pela expressão booleana A ponto B. Tem que lembrar disso. O NOT, como é que é, professor, que o senhor não viu? É aquele tiozinho antes do A, que é o sinal de entrada. Ou seja, um NOT A. Então, ele vai ter lá. Aqui é a porta AND, isso aqui é da aula passada. E aqui, ó, eu tenho que lembrar da tabela verdade dele. Onde a única hora em que sai o 1 é quando eu tenho as 2 entradas com o valor de 1. Tendo as 2 entradas no valor de 1, a resposta do meu circuito vai ser 1. Tranquilo? Tabela verdade bem simples. E aí eu vou ter a porta OR, que ela é representada por o símbolo o sinal A mais o sinal B. E aí eu não posso confundir com a soma binária. O que está acontecendo aqui é um OR, galera. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. A gente já vai ver isso nos exercícios que eu vou fazer e também na lista de exercícios que eu vou deixar para vocês depois da semana acadêmica. Lembrando que a tabela verdade vai ser praticamente o inverso da tabela AND, onde a única hora em que eu vou ter 0 é quando os 2 sinais de entrada são 0. Aí, se for uma porta com 3 entradas, aí a gente já vai ver como isso funciona. Mas
inicialmente com 2 entradas, todas as outras dão 1, e a única que dá 0 é quando eu tenho as 2 entradas em 0. Beleza? Aqui eu tenho a porta shore, né, que é o exclusivo, que ela vai ter essa representação assim de um A, e eu falo que isso é um alvo, né, B, para representação ali. E o shore, ele funciona da seguinte forma: quando os 2 valores são diferentes, é a única hora em que ele dá 1. Quando os 2 valores são iguais, pode ser 2 zeros ou 2 uns, e a resposta de saída dele vai ser 0. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça. Tranquilo até aí, galera? Só relembrando a aula passada. Deixa eu colocar o Júlio aqui para entrar. Boa noite, Júlio. Então, vamos continuar daqui. Tá? Beleza, então a gente estava aqui. Então, o que acontece aqui? O circuito, antes de iniciarmos, vamos lembrar o processo de adição. Então, agora, para que serve esse circuito aqui? Para que eu possa fazer o processo de soma, subtração, multiplicação e divisão binária. Então, eu vou ter que lembrar assim. Aqui é muito usado essa parte do AND aqui, ó. Então, a gente vai ter que lembrar algumas regrinhas, por exemplo. Aqui, ó, quando eu falo da adição binária, você vai ter algumas regras. Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 e vai 1. E aí eu vou ter 1 mais 1 igual a 1 e 1 vai 1. Então, o circuito tem que estar montado de uma forma que ele respeite isso. Por exemplo, numa soma, aqui eu vou ter uma questão de 3 entradas, galera. Então, eu vou ter que fazer uma operação aqui. E aqui 1 mais 1 que dá 0. Em algumas operações aqui, ó, 1 e 1, qual que é o 1? É uma entrada de 1, uma entrada de 1 que dá 0. Quando os dois são iguais, dá 0. Que, por exemplo, que porta que poderia ser essa? O exclusivo? O short? Exato. O short. Perfeito. Isso mesmo. E aí eu vou ter esse vai 1 aqui. E esse vai 1 é o chamado carry, que a gente já vai falar. Então, numa soma, eu tenho que lembrar o seguinte. Vou trazer a aula lá de trás. 1 mais 0 é 1. 0 e 0 é 0. 1 e 1. Aqui começa a usar uma porta lógica, mais, vamos dizer assim, uma dificuldade de estruturação. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, eu vou ter a soma do próximo bit, dos próximos 2 bits aqui, ó, de posição, 0 e 1, mas eu tenho que considerar aquele 1 que foi lá em cima, entendeu? Então, aqui, ó, o que geralmente o computador faz? Ele faz aqui a soma deles aqui, entendeu? E ele faz o seguinte, depois que ele dá o resultado da operação normal, ele vê se existe um carry. Se existe esse carry, ele soma esse carry. No caso, a gente está trabalhando com adição. Então, vai ter lá 0 e 1, beleza, dá 1. Aqui você vai somar com mais 1. Então, vai dar 0 e 1. E aqui no caso, 1 e 1. Daí ele vai verificar, existe carry? Tem mais um ali. Então, é a questão de 1 mais 1 mais 1. Então, ele vai trabalhar todo com um circuito de forma que ele consiga fazer essa, vamos dizer assim, essa mesclagem desses valores para resultar no resultado da conta que a gente está fazendo. No caso aqui, uma adição. Então, pode ver aqui, ó, que pode acontecer também de, no final, sobrar um valor aqui, que a gente já vai comentar sobre ele. Beleza? Aqui também, no caso, quando ele não tem aqui, esse 0, aqui a gente sabe que isso aqui é só representação, notação humana, né? O computador sempre vai colocar 0 aqui. Então, não tem, não existe essa posição livre. Vamos lá. Vou para trás, vamos para frente. Então, para que eu possa ter esse tipo de conta internamente, eu vou trabalhar com uma coisa chamada circuito meio somador. Ou seja, é possível montar um circuito com portas lógicas que efetuará essa adição. A saída será a soma, ou seja, somatório, e o vai 1 será um carry out.
recebe como entrada 2 bits e fornece como saída a soma binária e o carry, se houver. Então, o que acontece aqui? Pode ver que a montagem desse circuito para essa operação, eu tenho duas entradas X1 e X1 entrando diretamente em um circuito. Qual circuito que é esse que ele está entrando? O de baixo. Pelo desenho. É o Shore? É um Shore. E aí, a operação vai verificar se nesse Shore ele resulta num vai um, popularmente falando. Então, e esse vai um, na verdade, ele liga com outro circuito lá em cima, que é qual tipo de circuito? É o AND. Um AND. Então, o que acontece? Para fazer essas contas de adição, ele usa um Shore e um AND. Entenderam? Então ele sai ali. Ele sai com esses. Óbvio que há uma saída que ainda tem que haver uma ligação entre um AND e esse Shore para resultar no resultado final ali. Tranquilo isso? Isso eu estou falando bit a bit. Aquele X1 e aquele X1 da outra ponta, eles são a entrada 0 ou 1 de cada um dos valores. Isso bit por bit, esse circuito vai pegando os sinais para fazer a operação. Tranquilo, galera? Essa é a montagem dali. Então, agora vocês vão começar a ver visualmente como seria a montagem desses circuitos. Quando ocorrer situações tal como as das letras A e B, o meio somador deixa de ser utilizado e passa a se usar um somador total, full adder. A nova tabela verdade terá 3 variáveis de entrada, A, B e o vem 1, carry in, ou 2 variáveis de saída, a soma e o vai 1, carry out. Então você tem 2 tipos de circuitos. O meio somador, que para operações simples ele usa isso aqui, e o somador completo, que é esse que eu vou ter que ter 3 entradas, quando eu faço a ligação ainda. Vamos ver como isso aqui seria? Seria este circuito. Lembra que eu falei que tem que pegar o circuito do AND para trabalhar com o circuito do Shore? Então, agora eu vou ter esse tipo de circuito completo. Recebe como entrada 2 bits mais um carry da coluna da direita, se houver. Ou seja, eu estou numa posição específica. Eu já fiz a operação, por exemplo, na posição 2. Na posição 3, eu preciso ver se não vem um carry daquela soma dos valores que estavam na posição 2. Então, eu vou ter a soma dos valores, tanto do primeiro número quanto do segundo número, mais o resultado do carry que veio lá da outra posição, da posição anterior. Tranquilo? Então, ali vai, tranquilo não tá, professor, não estou entendendo direito. Mais ou menos, mais ou menos. Cara, o que vai acontecer aqui é que montando internamente vai ser isso. Circuito. Óbvio que nós não somos engenheiros, então a gente tem como conceito isso, mas, por exemplo, se eu precisar alguma hora representar, é desta forma, e quem vai trabalhar mais com esse tipo de circuito é o pessoal que trabalha mais com engenharia. Pode cair isso em alguma lista, em alguma prova? Com certeza, é nosso conceito. Eu posso dar um circuito lá e eu quero que você, por exemplo, fale assim, o que é isso? Que tipo de circuito é esse? Se o X1 entrar com, por exemplo, posso colocar aqui, ó, trabalhando esse circuito aqui, e eu vou dizer lá, é uma adição. O X1 entrou com um sinal 1. O X, no caso ele tem outro X1 de baixo, mas poderia ser o X2, ele entrou com um sinal 0. Qual que é a saída? Aí você vai ter que me falar. Ali, se você reparar, é muito simples. Se o X1 entrou com 1 e o X2 entrou com 0, seria uma soma de 1 e 0. Na adição, 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. Dá 1. Simples assim. Só que o cara já se assusta só por ver um desenho, entendeu? Então pode ocorrer. Aqui já seria o circuito completo. Então você vai fazer uma operação esperando que ainda venha o carry da operação da posição anterior. Então, esse é o circuito que é implementado. Belezinha?
E aí eu tenho que relembrar as operações. Quando eu vou falar no circuito completo, vai ocorrer sim de eu ter 3 entradas. E quando eu falo nessas 3 entradas, eu estou falando um sinal A, um sinal B e um sinal C. Então eu vou ter lá um AND, seria a mesma coisa que um A, um ponto e um B, um OR, um A mais um B, um NOT seria um tiozinho A, ou em algumas literaturas vocês vão achar esse A com um risquinho em cima. Quem já trabalhou com eletrônica, essas coisas, ele sabe o que eu estou falando. Ou já viu isso, por exemplo, às vezes você vai trabalhar com alguns manuais de instrução, ele vai estar com essa representação em vez do tiozinho na frente do sinal. Levando-se em conta o circuito de 3 entradas, o AND vai ser a mesma coisa que um A ponto B ponto C, ou seja, você além de colocar aquele A ponto B, você vai ter que ter um ponto C. No AND, a questão acontece da mesma forma na tabela verdade. Ele só ocorre o 1 quando os 3 sinais são 1. No OR, tem o A, o B e o C. Lembrando que no OR, quando era de 2 sinais, um dos valores sendo 1, ele já gerava 1. No caso ali com 3 sinais também, um dos 3 sinais sendo 1, vai gerar 1. E o NOT é sempre a negação, e ele é um circuito que só tem uma entrada para negação. Tranquilo, galera? Estão entendendo? Visualmente, vocês conseguem perceber o que está acontecendo? Vamos ver. Professor, a gente usava um programa Logisim que não precisa nem instalar. Ah! Ele acendia quando a gente botava 1 e 0, ele acendia. Perfeito. Se eu te contar que se a gente tivesse presencial, a gente ia usar também. Ai. Porque assim, como eu não posso, pela PNP e o modelo novo que está vindo, eu não posso obrigar você a utilizar um programa que talvez seu computador não tenha capacidade, entendeu? De rodar. Então eu não sei a capacidade do computador de todo mundo. Então eu não tem como eu posso montar alguma coisa e mostrar para vocês como funciona, mas eu não posso colocar. Se a gente tivesse em sala, todo mundo estava fazendo os computadores IF e está lá instalado, entendeu? Mas sim, o Logisim ele faz essa representação. Posso montar um quadrinho lá no Logisim só para a gente ver como isso funciona. Acho que mostrando a animação fica mais claro que a gente vê. Eu vou tentar montar esse circuito para a próxima aula depois da semana acadêmica. Mas tem isso, a gente vai perder um pouco dessa prática por causa da situação atual, mas depois a gente recupera isso aí, beleza? E quando eu falo na tabela verdade, aí eu vou ter que acrescentar alguns sinais. Por exemplo, uma tabela verdade de 2 sinais, ela é muito menor que uma tabela de 3. Por quê? Porque quando eu tenho uma tabela com um sinal a mais, eu praticamente vou duplicar o tamanho dessa tabela verdade da tabela com um sinal a menos. Por exemplo, quando eu tinha o sinal de A e B apenas, o que ocorria aqui? Ó? Opa, cadê meu mouse? Eu apenas tinha esse primeiro quadrinho aqui, ó, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Quando eles acrescentam um sinal a mais, eu tenho que fazer esse mesmo quadro para quando esse sinal aqui variar. E ele praticamente vai duplicar a quantidade de valores possíveis. Então, o que acontece aqui? Ó? No AND, para facilitar a leitura, e tem muito professor que não fala isso para o aluno, eu não sei porquê, a única hora que ele dá 1 é quando todos os sinais são 1, os 3. É 1 e 1 e 1. Aí dá 1. Quando for 1 e 1 e 0, ou 0 e 1 e 1, ou 1 e 0 e 1, ele sempre vai dar 0. No OR, acontece o processo inverso. Só quando os 3 forem 0 é que você tem um 0. O resto dá tudo 1. Por quê? Sempre vai ocorrer de ter um sinal em 1 ativado, né? A verdade, vamos dizer assim. 1 é mentira, o 0 é mentira, o 1 é verdade. Então você vai ter uma verdade. E aí ele sempre vai gerar uma verdade. Tranquilo? São dicas, galera. São dicas rápidas para vocês matarem em segundos. Isso aqui. O NOT, ele não varia porque ele não aceita essa, vamos dizer assim, mais sinais, ele sempre vai ser assim.
0 e 1. Então, entrou 1 vira 0, entrou 0 vira 1. Simples assim. Descrevendo circuitos algebricamente. Qualquer circuito lógico pode ser descrito usando os 3 operadores lógicos fundamentais: e, ou e não. Por exemplo, se tiver um circuito descrito por A, ponto B, ponto C, que seria um AND, A, AND B, AND C, sabemos que trata-se de uma porta E, de 3 entradas. Se tivermos um circuito descrito por A, esse sinal de mais, o sinal de tio, e B, sabemos que trata-se de uma porta OU, porque é essa aqui que comanda, entendeu? Então, você vai ter uma entrada de um sinal A, ou a negação, por causa desse tiozinho aqui na frente, da porta B. Então, esse aqui entrou, o A entra 0, 1, vai fazer um OU, só que esse OU vai ser com o inverso da entrada do sinal na outra porta. Então, o que vai acontecer aqui? Se vem um 0, ele vai pegar e primeiro converter em 1, e daí vai fazer um OU com o sinal que vem do A. Entenderam? Então, é o que a gente fala de porta inversa ou porta invertida. Então, vai ter ali. E aí, a gente vai gerar algumas operações. O que eu posso pedir disso? Por exemplo, uma combinação dessa tabela verdade. Então, vai acontecer sim na lista de exercícios, eu falo, monte a tabela da verdade para mim dessa questão. E aqui, acontece o seguinte, se eu tivesse que acrescentar um sinal D, eu praticamente ia pegar todos esses aqui e duplicar eles para mais um sinal, quando tudo fosse 0, esse último sinal, quando o sinal fosse todo 1. Entenderam? Então, é uma questão, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é trabalhoso, mas o entender deles não é complicado. Pelo menos na minha cabeça não é. Então, vamos lá. Um circuito construído a partir da expressão lógica. Então, esse aqui é um exemplo que a gente vai trabalhar. Então, vou ter lá. Como seria esse circuito? Primeira coisa, eu vou ter um A mais um B, ponto. Tiozinho B mais um C. Primeira coisa, eu tenho que identificar as operações. Primeira coisa, é interessante você identificar sempre as operações dentro dos parênteses primeiro, porque elas que vão gerar um resultado para que eu possa fazer a operação fora dos parênteses. Então, vai ter lá, um A mais um B. O que é essa operação mais? Qual porta? OR. OR, perfeito. Então, dos dois lados eu tenho um OR. Só que acontece ali um tiozinho B. Aquele tiozinho é que operação? É o Not. Not, perfeito, negação. E entre o resultado desses dois no circuito, eu vou ter um ponto. Esse ponto é qual operação? AND, perfeito, galera, é isso aí. Então, eu vou fazer um OR dessas portas. Na segunda operação, eu vou inverter o B, o sinal que entra, e o resultado deles eu faço um AND. Na aula que vem, nós vamos ver como isso vai ficar no circuito somador. Mas agora, para não forçar a minha cabeça, nem a de vocês, nós vamos fazer esse exemplo na tabela verdade aqui, num Excelzinho que eu deixei já preparado. Então, a gente trabalha aqui, ó. Essa é a conta. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu tirar esse zoom. Eu vou trabalhar. É legal você fazer o seguinte. O que eu gosto de fazer? Como eu tenho esse tipo de conta, você vai separar em colunas. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou fazer essa operação aqui, ó, de A mais B numa coluna. Depois eu faço essa operação de NOT B mais C em outra. E depois, numa terceira coluna, eu faço o AND entre o resultado das duas operações, que vai dar isso aqui, ó. Eu tenho A e B e o C pronto aqui, ó. Deixa eu colocar tudo em tela. E eu fiz uma coluna para o A mais B, uma coluna para o NOT B mais C, e aqui eu vou ter o A mais B e o NOT B mais C. Então, o que acontece? Nessa terceira coluna, eu só vou pegar o resultado desses dois aqui e fazer um AND. Entendeu? Então, vamos fazer o primeiro, o NOT desse carinha aqui. O primeiro valor aqui, que é o A e o B aqui.
Galera, eu estou entrando com 3 sinais. Então, eu vou ter que lembrar ali. E eu vou trabalhar com OR. Eu tenho que lembrar que o OR, ele sempre vai dar 0 quando os 3 resultados for 0. Fora isso, ele sempre dá 1. Então, o que acontece aqui? Quando entra A0, B0 e C0, qual que é o resultado desse aqui? 0. 0. Então, vou ter lá. Opa. Zero. Aqui, quando eu vou ter a entrada C em 1 e os dois sinais em 0, qual que é o meu resultado? 1. 1. Tá? Vou pegar aqui. 1. Quando eu tenho aqui 0, 1 e 0, qual que é o resultado? 1. Então, vou ter lá. Quando eu tenho 2, 1 e 1, 0. 1 também. 1. Aqui embaixo, nesse 1, 0, 0. 1 também. 1. E aqui eu vou ter 1, 0, 1. Vai ser qual? 1 também. 1. Quando eu vou ter 1, 1 e 0, vai ser qual? 1 também. 1. E aqui eu vou ter 1, 1 e 1, vai ser 1 também. Então, eu faço isso. Eu tenho que lembrar da minha tabelinha lá. Se eu não estou lembrado, ó, vou ter que lembrar disso aqui, ó. Então, eu vou ter lá. A única hora que dá 1 é quando tem 3 uns aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Aliás, a única hora que dá 0 é quando tá os 3 em 0. Estou no OR aqui. Estou confundindo já. Então, o que acontece aqui? Vamos para a segunda coluna. Então, essa primeira operação aqui está morta. Esse A, OR B aqui. Então, vamos fazer esse NOT B, mais NOT B, OR C. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que lembrar que esse sinal vai vir sempre invertido. Então, se aqui está 0, eu tenho que ler ele como 1. Então, quando eu vou falar o seguinte... Ah, e outra coisa também aqui, ó. Galera, quando eu trabalho aqui, eu tenho que prestar atenção numa coisa que ninguém reparou até agora. A operação é OR, perfeito. Mas lembra que é do A e do B. Estão vendo? É ali que o aluno me erra. Então, tem que prestar atenção nisso. Aqui, eu não preciso considerar a coluna C. Perceberam? Não, professor, porque a gente considerou as 3 colunas. Exato, a pergunta não apareceu. Então, tomem cuidado, aqui eu só estou pedindo o sinal A e o sinal B. Ó. Então, essa coluna aqui, ela não está correta. Vamos lá. Vamos ver, conferir. Opa. Aqui, ó. A em 0, B em 0. Dá 0. A em 0, OR B0. Dá 0. Aqui, ó. 0 o A, OR B em 1, dá 1. 0A, OR B em 1, dá 1. Porque eu não estou considerando a coluna C, eu vou considerar ela na segunda operação. Tá vendo? Quando eu tenho A em 1 e B em 0, dá quanto? 1. 1, perfeito. Quando eu tenho, aqui repete, né, que é a mesma. E quando eu tenho A em 1, OR B em 1. 1. E aqui é a mesma coisa. Por que aqui repetiu? Se você olhar, está de 2 em 2. Por quê? Porque o sinal C faz com que duplique. Entendeu? Mas para essa primeira operação, para esse primeiro circuito meio somador, eu não preciso do sinal C. Agora eu vou precisar considerar esse sinal. Então, eu vou considerar o sinal C. Eu tenho que prestar atenção nisso, só nessa coluna. E o sinal B. Então, eu vou usar essas 2 colunas. Eu vou desconsiderar a A agora. Só que tem um pequeno problema. Eu vou ter que inverter o sinal da B. Então, quando aqui no B apareceu 0, por causa desse inversor, desse NOT aqui, eu vou ter que ler ele como 1. E quando aparecer em 1, eu vou ter que ler ele como 0. Então, tem que prestar atenção ali. Quando eu tenho C em 0 e o NOT B, ou seja, esse sinal que é 0 vira 1. Então, vai ser
B, 1 OR C, 0. Dá quanto? Dá 1. Dá 1. Olha lá. Tem que considerar aqui, ó. Não posso esquecer isso, até coloquei aqui. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês também, para vocês só darem uma olhada depois conferirem. Aqui o B, de novo, ele vai para 1 porque ele é 0. Então vou ter 1 OR 1, vai dar quanto? 1. 1, perfeito. Agora que vem o 1, eu inverto para 0. Então 0 OR 0, 0. 0. E aqui eu vou ter invertido, né? 0 OR 1, 1. 1, porque o C deu 1. Então vai ter lá 1, porque é invertido, OR 0, 1. 1. E eu vou ter 1 OR 1, 1 também. isso. E aqui eu vou ter 0, que está invertido, OR 0, 0. 0. E aqui eu vou ter 1, vai ter no caso 0, né? Porque estava invertido, né? Vem 1, mas eu inverto, vira 0. 0 OR 1, 1. 1. Então vou ter lá. Tá, professor, e o que isso me ajuda? Isso ajuda o seguinte, meu amigo. Ó, quando você corta, aqui você tem essas operações só do A mais B. Você já tem esse resultado. Agora você não precisa mais ficar fazendo, esse aqui, mais esse. Não, você já fez de todos, agora só pega o resultado desse e faz a operação do meio, que é o AND, com esses resultados. E aí você tem todo o resultado dessa tabela. Então aqui, galera, quando você tem mais de 2 sinais de entrada, é interessante você dividir essa tabela. Já vou falando, na lista eu vou colocar 1 com 4 sinais só para ver como é que vocês se saem. Mas é essa divisão que eu quero que vocês façam. Então vai ter lá. Vamos ver aqui, ó. O que ele está dizendo? É só pegar o resultado desse, AND o resultado desse. Então vai ter lá. 0. Como é que funciona a tabela do AND? Vamos lá. A tabela do AND acontece o seguinte. A única hora que ele dá 1 é quando os 3 sinais dão 1. Só que eu tenho que considerar o seguinte. Cuida para não se perder. Aqui eu não estou considerando ABC. Eu estou considerando como se fossem 2 sinais apenas. Então, a única hora que vai dar 1 é quando essa coluna azul der 1 e essa coluna verde der 1 também. Então, é como se fosse uma entrada de 2 sinais. Ou seja, um circuito resolveu a primeira operação da coluna azul, outro circuito resolveu a operação da coluna verde. Agora eu tenho que fazer um AND entre o circuito da coluna azul e o circuito da coluna verde. Então, 0 e 1, 0 AND 1, que é a da coluna verde, dá quanto? 0. Isso, 0 mais 1. 0 AND 1. 0. 0. 1 AND 0. 0. Isso, porque é só inverte. Aqui também vai dar a mesma coisa. Aqui tem uma opção nova. Apesar que tem 1 e 1 vai dar 1 AND 1 vai dar 1. E aqui 1 AND 1, 1 AND 1, 1 AND 1, 1 AND 1. Então, só tem operação. Eu coloquei 0. Tá errado aqui. Porque 0 mais 0. O que eu fiz aqui? É a verde que tá errada. É a coluna que tá errada. Deixa eu já consertar aqui. 0, pronto. O resultado tá certo. Mas acontece, cara. Então, entenderam como funciona mais ou menos esses cálculos de tabela verdade? Ele vai complicar para vocês quando tiver mais de 2 sinais. Mas é questão só de você fazer essa separação. Por exemplo, se eu tivesse um sinal D aqui, eu colocaria mais uma coluna aqui e eu teria mais uma coluna, sei lá, de outra cor vermelha e daí eu faria as operações em cima. Entendeu? Tem gente que ainda, para melhor entendimento, ele faz uma coluna só com esse NOT B. Entenderam? E daí na outra coluna ele coloca esse NOT B mais C. Então aqui no meio teria uma coluna NOT B, para ele não se perder. Qual que é o melhor jeito? É o que eu falo para meus alunos. Galera, não importa se você vai ter que criar mais colunas desde que você entenda o que você está fazendo.
A melhor forma de aprender é a forma que você entende. Então, se você precisar colocar mais colunas, coloca. Se você precisar já conseguir fazer de cabeça direto, pode fazer. Mas ali você tem um passo a passo, querendo ou não, nessas colunas. Tranquilo? Dificuldade? Viu que é assim? A gente viu bem parecido, né, em matemática, lógica proposicional, só alterando daí verdadeiro, falso, né, e 1 e 0. Exato, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está vendo, vamos dizer assim, os circuitos que formam a parte lógica, entendeu? Então, é a mesma matéria. Então, não tem problema aqui. Formando esse circuito, seria essa montagem de 3 entradas. Então, eu vou ter lá ó, um A, um B e um C, entrando direto para um caso de um OR, né? Na verdade, 2 ORs ali, só que eu tenho o circuito negando. Ó, pode ver que aquele Bzinho, ele puxa para o circuito de baixo. Por quê? Por que só 3 entradas, professor? Porque a entrada de sinal B, ela serve para você fazer operação tanto no circuito de cima, do A OR B, quanto no circuito de baixo, do NOT B OR C. Entenderam? Então a montagem seria essa. Você vai fazer. O senhor pode pedir essa montagem, fazer esse desenho? Eu posso. Mas vai ser uma coisa bem simples, que nem está ali, que nem vocês estão vendo agora. Então você só vai ter que ter essa coisa. O que você tem que lembrar? Que aquele desenho parecido uma flecha é um OR. Você vai ter que lembrar que o símbolo de mais é um OR. Entendeu? E depois a saída deles, você vai fazer um AND. O AND é aquela opção mais à frente ali, que está pegando o resultado dos 2 OR e parece uma tomada. E daí você gera o sinal de saída. E os carries? Não, galera, não vou exigir desenho disso aí. Para mim, as entradas não, A, B, C e D no máximo. Também não vou fazer um circuitão de 5 entradas. Aí já que é demais do cara. Se o cara consegue entender 3 e 4 entradas, já está ótimo. Então, é isso aí. Belezinha? Conseguem ver mais ou menos as entradas? Agora com o exercício resolvido, exemplo resolvido, mais a pergunta, mais o circuito desenhado. Vocês conseguem ver como funciona? Conseguem mais ou menos acompanhar? Então, vai ter esse ali. Deixa eu só ver, deixa eu ver se tem pergunta no chat. Tranquilamente. Então, vamos lá. Note que as expressões A, OR B e NOT B, OR C são entradas de porta E. Então, seriam essas entradas. A expressão que seria o somatório deles, né? Então, depois você vai fazer um AND, né? A porta E. A expressão A OR B é gerada por portas OR. A expressão NOT B OR C também é gerada por portas OR com o inversor na entrada B. Aqui é se alguém não entendeu. Vai estar na gravação, mas eu estou reforçando isso. Então, vai ter ali. Aí, galera, seria para vocês fazerem um circuito apresentando no exemplo anterior. Então, mas no caso ali eu já fiz essa construção, né? Eu acabei apresentando para vocês. Então, vai ter essas entradas ali. E aqui, nós vamos ter algumas propriedades. E, como a gente fala, às vezes, que nem vocês falaram agora em matemática, de lógica, eu tenho que perceber que meu computador internamente, os circuitos têm que estar preparados para fazer algumas operações. Então, eu vou ter lá algumas propriedades chamadas identidade, comutativa, associativa e distributiva. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um complemento na propriedade chamada identidade, eu vou ter a negação de uma porta, que é o NOT A ali. Então, quando eu tenho a negação de uma porta, eu vou ter um complemento. Quando eu faço a operação de complemento, eu vou ter a negação da negação. A negação da negação é o próprio sinal. Então, por exemplo, entra um 0, eu nego ele, vira 1, mas eu nego esse 1, então ele vira o 0 de novo. Existe essa propriedade, galera, parece estranho, mas tem, e o computador internamente trabalha bastante com isso. É a propriedade mais simples, a identidade. E aí, para adição, eu tenho que lembrar o seguinte, um A mais um sinal 0 é igual ao sinal que vem em A. Quando eu tenho o sinal A
mais um sinal 1, o resultado é um sinal 1. Quando eu tenho um A mais um A, é igual ao sinal A. E quando eu tenho um A mais a negação de qualquer sinal, eu vou ter um 1. Isso aí você também já deve ter visto nessa matemática com o professor... O que dá para vocês? É o Marcos? Mauro. É o Mauro. Ah, tá certo. E aí tem a multiplicação, né? Que é, vamos dizer assim, pode reparar que a adição ali, a gente tem o OR. E na multiplicação a gente tem um AND ali. Mas no caso ali, ele está falando mais de propriedade matemática. Então ele vai ser a multiplicação mesmo. Um A e a multiplicação pelo sinal 0 vai ser 0. Um A, mas a multiplicação do sinal 1 vai ser um A. Um A multiplicando um A vai ser o sinal A. Então vai ter lá. E um A multiplicando pela negação desse sinal vai ser um 0. E ali eu tenho as comutativas. Por exemplo, um A mais um B é a mesma coisa que um B mais um A. É aquela coisa da tabela verdade que eu falo que eu falei agora há pouco. Tem muito professor que não explica. Não, a única hora de dar um 1 é quando os dois são 1. Ou a única hora que dá um 0 é quando os dois são 0. Fora isso, não importa a ordem, ele sempre vai gerar o mesmo resultado. É a mesma coisa na multiplicação. Um sinal A vezes um sinal B é a mesma coisa que um sinal B vezes um sinal A. A associativa, né, que também acaba caindo nisso, um sinal A mais o resultado de um A mais um C é a mesma coisa que eu fazer um A mais um B e o resultado dele somar com um C. E isso tudo é a mesma coisa de eu colocar um A mais um B mais um C. Na multiplicação ocorre a mesma coisa. Um A vezes o resultado de um B vezes um C é a mesma coisa que um AB sendo multiplicados e o resultado disso é fazer vezes C, que é a mesma coisa de que um A vezes um B vezes um C. E eu acho que a propriedade mais importante é a distributiva, quando você tem que trabalhar. Seria um A mais o resultado de um B vezes um C. Isso é a mesma coisa que eu fazer o quê? Aquele A mais tanto o sinal B, mais, ou depois um sinal C, e um AND deles, uma multiplicação deles. Então, aquele A mais B vezes C viram um A mais B vezes o resultado de um A mais C. E, quando é multiplicação, acontece o inverso. O que dentro dos parênteses na adição estava como mais, vai virar multiplicação. E o sinal do meio, que na adição é a multiplicação, na multiplicação é a adição. Então vai ter lá um A vezes, entre parênteses, um B mais um C, vai ser a mesma coisa que um A vezes um B mais um A vezes um C. Ou seja, o A se distribui entre os elementos e a operação do meio do parênteses se mantém. Assim, eu acho que assim fica mais fácil vocês entenderem. De novo, o A se multiplica para dentro dos parênteses com a operação que está ali fora. Por exemplo, A mais ou A vezes. Pode ver que ele vai fazer esse A mais vezes o B vezes o A mais para o B e o A mais para o C. E o vezes também. A vezes o B e A vezes o C. E no meio, fora dos parênteses, ele vai ter a operação que está inicialmente dentro do parênteses, que ali era um vezes na adição, fica o vezes, e na multiplicação, uma soma que mantém a soma. Tranquilo, galera? Consegue entender essas propriedades? A gente vai ter que aplicar para ter um entendimento melhor disso aí. Então, seria assim, vai ter exercício sobre essas propriedades? Sim. Só para vocês terem. Mas como vocês já trabalharam em matemática, é muito provável que vocês matem isso a pau. Qualquer coisa, tem a tabelinha ali para vocês fazer a pesquisa, né? Referenciarem. Tranquilo? E aí, eu vou entrar no que chamamos de teorema de Boole. Boole, não sei como pronunciar isso, que nem eu falo. Meu inglês é perfect. É Boole para mim. Não? Só que Boole não é aquela coisa que você põe chá ou café, não. Boole é o nome do cara. Então, o que acontece? Quando ele me diz o seguinte na propriedade. Quando eu tenho um AND de A vezes 0 é igual a 0. É a mesma propriedade que a gente tem aqui, ó, na multiplicação e na adição. Se você olhar. Então, você vai ter lá.
Mas o bully foi esse cara que definiu. Então, o que vai ser? 1A vezes o 0 é igual a 0. 1A vezes o 1 é igual ao A. 1A vezes o A é igual ao A. O A vezes uma negação do A é um 0. 1A mais o 0 é A. 1A mais o 1 é 1. A mais A é igual ao próprio sinal, que é A, né? A mais a negação do A é igual a 1. Ou, se você quiser ler também, como a gente já está trabalhando, o A end 0 é igual ao sinal 0. A end 1 é igual ao sinal A. A end o sinal A, ou seja, vezes a identidade, ou seja, o sinal duplicado é igual ao próprio sinal. O A end o not A é igual a 0. Repara o seguinte nessa matemática. Quando eu tenho o A end A, eu gero o próprio sinal. Mas quando eu inverto o sinal, ou seja, ele inverte o próprio sinal, ele gera 0. Gera o contrário. Essa relação. E quando eu tenho ali um A not 0, é A. Quando eu tenho um A not 1, é 1. A not o próprio sinal, é o próprio sinal. Então, A not A é A. E A not a negação do sinal é 1. E aí teve um outro matemático, o Morgan, que ele jogou um outro teorema, que vai dizer o quê? É basicamente o mesmo teorema da distributiva. Então você vai ter lá, quando eu tenho a negação, entre parênteses, de um A not B, aquela negação que está fora do parênteses, ela vai se distribuir, não importa se é um not ou se é um end, para os dois sinais. Ou seja, ela atua sobre os dois sinais. Então, A not B está dentro do parênteses. Aliás, A end B está dentro dos parênteses. E eu tenho um not fora. É a mesma coisa que eu fazer um not A end um not B. Então vai ter lá. E ali ele vai inverter esse sinal também. Pode ver que lá dentro eu tinha um OR e na saída eu tenho um AND. Que é isso aqui que a gente estava falando na última parte, a distributiva, a última linha. Então vai ter lá. E o que vai acontecer? Quando eu tenho um NOT de um A AND B, vai ser a mesma coisa que o NOT A OR NOT B. Tranquilo? Mais ou menos, professor. Tem que estudar, tem que aplicar para ver. Então, ele vai fazer a situação. Então, quando eu tenho um NOT fora do sinal, eu tenho que entender que eu vou inverter. Se é um AND, vai virar um NOT e ele vai atuar em cima dos dois sinais. Se é um AND, vai virar um OR. Eu estou com NOT na cabeça, galera. Desculpa, a palavra NOT está na minha cabeça. Então, vai ter ali. E ali eu tenho outras propriedades. A propriedade de absorção, onde eu tenho, quando eu tenho um sinal A e eu tenho um OR de um A e um AND B, eu vou ter o resultado um A. Agora, quando eu tenho o inverso, ou seja, os sinais se alteram, um sinal A e eu vou ter um AND de um A OR B, dá a mesma coisa. Então, o inverso é a mesma coisa. Então, não importa a ordem que você está colocando ali. Outras identidades. Então, você vai poder trabalhar com todos esses teoremas. O teorema de Morgan ali, que eu estou colocando de novo, ele pode ser representado por aquele... como é que é o nome disso? É como se fosse o símbolo de segundos, minutos ali, e também pela setinha em cima da negação lá do A e do B, ali no Morgan, que está colocando. Então, vai ter apóstrofe. Vai ter, o nome disso é apóstrofe. Por exemplo, aquele de Morgan ali tem as apóstrofes fora do parênteses. Então, essas propriedades. Então, é óbvio que quando você tem ali, ele fala de Morgan se estende para N variáveis, quando eu tenho N variáveis dentro do parênteses, todas as variáveis vão acabar absorvendo a propriedade de, por exemplo, no caso, se virar um AND A, AND B, ele vai virar um OR e vai negar o sinal. Se tivesse N sinais ali, 500 sinais A, B, C, D, E, F, G, H, alguma coisa, para todos valeria a mesma coisa. Então, são algumas propriedades que a gente vai trabalhar em si. Óbvio, são uns exercícios até que simples ali, mas é só para fixar esses conceitos de Morgan, de
Boole e as propriedades que atuam em cima da lógica. Internamente, o computador só trabalha dessa forma, circuitos somadores que obedecem essas propriedades. Tudo isso para gerar tudo que a gente tem, ou seja, gerar tabela ASCII, gerar notação humana, fazer as contas que nós queremos, gráficos e por aí vai. Tranquilo, galera? Muita propriedade, muita confusão para a cabecinha de vocês? Pois é a nossa matéria. Então, a ideia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Próxima aula, alguns exercícios para aplicação do conceito dessa aula, a gente vai fazer. Só que no meio ali eu vou soltar uma lista de exercícios. É muito provável que eu solte, como eu não posso soltar na semana que vem, eu tenho que soltar essa lista de exercícios pela programação que nós fizemos da PNP na segunda-feira. Aí na quinta-feira a gente teria aula, lembrando que às sextas à noite tem o atendimento, mas como nós não estamos tendo exercícios, o atendimento é só se você me solicitar aqui pelo WhatsApp, que daí eu respondo vocês. Então, a gente tem isso. Então, para a próxima aula, ficam esses exercícios, que eu vou soltar a lista. Semana que vem, reforçando, é semana acadêmica. Vocês têm que participar da semana acadêmica, então não tem aula. Daí, na segunda da outra semana, que vai ser dia... Aqui um conceito para você, que vai ser, não me engano, ali pela semana do dia 21. Eu vou já soltar a lista. E na quinta-feira a gente tem aula normal, na sexta atendimento, e eu quero que vocês façam essas dúvidas, que vocês têm que entregar até o dia 30, não lembro se esse mês tem 30 ou 31, que é o final dessa PNP. Então, na oferta dessa PNP, eu só vou pedir uma lista de exercícios e mais um exercício das últimas aulas que a gente vai ter, mas eu estou pensando em englobar até na lista de exercícios para daí vocês já entregarem de uma vez. Beleza, galera? Beleza, professor. Tranquilo. Deixa eu tirar aqui a apresentação. A gente sabe que vai ter ali, deixa eu só ver mais ou menos aqui, no dia 21, então provavelmente eu solto a lista, daí vocês teriam 9 dias para fazer ela. Beleza. Daí a gente teria aula só no dia 24, e na semana provável, galera, que essa semana, na última semana, 28, 29 e 30, eu marque a aula não para quinta-feira à noite. Vocês têm mais algum dia que vocês estão tendo aula à noite? Inglês, terça-feira. Na terça? Então é bem provável. Essa semana não teve, não sei como o professor vai fazer, se ele vai postar vídeo nas outras, ou se ele vai ser síncrona. Beleza. Como a gente está nesse esquema da síncrona, pode ser que eu marque para quarta-feira, dia 30, excepcionalmente, só para finalizar a PNP. Então, a gente fecha o conteúdo e a gente já mata isso. Até porque é importante para a gente validar as horas, né? Então, é interessante não deixar conteúdo. Então, daí a gente trabalha assim. Na sexta-feira, a gente só tem o horário do professor de web, que é das 7h30 às 8h30, que é para esclarecimento de dúvidas, mas não é aula. Pelo menos, ele é mais para esclarecimento de dúvida. É que na sexta-feira, depois da... não, no dia 25 você diz, né? Dá para pensar nisso. Daí o pessoal da web já entrava na minha aula. Dá para ver. Vamos conversando sobre isso. Eu vou colocar mais no grupo do WhatsApp, daí a gente vê isso aí. Mas a ideia é que tenhamos mais 2 conteúdos, que daí para a gente já eliminar isso e deixar redondinho para finalizar essa PNP. Beleza, galera? Beleza. Galera, por mim, hoje o conteúdo é esse. Tem gente que vai estranhar que o conteúdo passa muito rápido. Não é, galera. É porque enquanto a gente está online, não tem perguntas. Se fosse em sala, tava... Galera, a gente fica, por exemplo, uns 40 minutos só respondendo perguntas sobre essas coisas. Então, como é online, é mais rápido. Como eu posto os vídeos, eu já postei na semana passada, então houve um atraso nessa postagem, porque o YouTube estava me complicando os tamanhos de vídeo, eu tive que fazer umas codificações. E daí foi ontem pro YouTube. A de aula de hoje eu quero colocar até sábado à noite já no YouTube. E daí a gente volta a se ver no dia 24. Daí que é a outra quinta, depois da
da semana acadêmica. Beleza? Participem da semana acadêmica, é gratuita, né? Não tem custo nenhum. Vejam as palestras, tirem de bom, escolham bem o que vocês querem ver, é interessante, mas sempre que tiver uma palestra, alguma coisa, eu recomendo para os alunos, perguntem o máximo, a dúvida. Não existe dúvida burra, existe dúvida que ainda não foi esclarecida, que nem diz. Você está lá para aprender, nós estamos para ensinar, então você tem que perguntar mesmo tudo que você puder e que tiver dúvida. E o professor tem que responder. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aquele abraço, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, se cuidem ali, cuidem da família de vocês e até o dia 24. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Tchau. Bom descanso aí, galera. Obrigado, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.